E nas últimas décadas, Luanda vive o fenómeno do surgimento acelerado de novos bairros, muitos dos quais com nomes que, por uma ou outra razão, despertam a atenção e a curiosidade de muitas pessoas. Alguns estudiosos criticam a falta de critérios na atribuição de nomes de ruas, bairros, avenidas e largos em Luanda. Para os críticos, o Estado deve assumir o seu papel e não se deixar antecipar pela iniciativa do cidadão. Quantas vezes ouvimos falar de nomes de bairros e ruas com alguma criatividade? Alguns deles engraçados, outros nem tanto. Isso foi a nossa questão. Por que termos, por exemplo, um bairro com o nome de Iraque e Bagdá na cidade de Luanda? E a questão foi, será que naquele espaço temos iraquianos? O que o nome de um país e a sua capital faz, por exemplo, num dos bairros nossos? Desde o fim do conflito armado, que Luanda tem vindo a registrar um crescimento de bairros emergentes, fruto do êxodo rural. Mas quase ninguém sabe ao certo como são atribuídos esses nomes que, na sua maioria, ficam na boca das pessoas. As pessoas têm sempre a tendência de perpetuarem as suas memórias, ou seja, tiram o topônimo, por exemplo, da sua zona de origem para a zona de destino. Segundo estes estudiosos, a toponímia da cidade de Luanda é um processo antigo, de algum modo controverso, dado o momento histórico e político que o país viveu, mas é também um assunto atual e que pouco tem merecido a atenção do Estado. Que tem havido insuficiência de fiscalização, não é, da parte que realmente deve criar estes requisitos para a fixação da toponímia, não é, do nosso país. Fala da administração do território? A administração do território em coordenação com outros departamentos ministeriais, Administrações municipais, governos provinciais, mas também o Ministério da Cultura, que tem responsabilidades acrescidas neste processo. Ntsambo Vicente e Fernando Bambi, dois estudiosos desta matéria, defendem a atualização de alguns nomes de ruas, avenidas e largos em Luanda. Determinadas políticas, embora, como sabe, que a intenção colonial não era a valorização imediata dos africanos, mas existem alguns nomes que, obviamente, poderiam, ou podem e devem manter-se. Mas existem outros que, pelo menos, podem ser considerados personalidades sanguinárias na nossa história, não é? Aquelas que protagonizaram inúmeros assassinatos. Então, se Angola está independente e passam mais de 40 anos, por que ainda mantermos os nomes coloniais? O exemplo, nós assistimos e trazemos o exemplo no livro, por exemplo, a rua 28 de Maio, que a placa ainda está lá no local, mas a rua já mudou, que é a rua Caripante. Então, estamos aqui a falar da Maianga. E ainda vimos também, por exemplo, a rua 25 de Abril. Hoje que é a rua, ou seja, antiga, hoje é Major Caiangulo. Mas cuja placa, no caso, antiga também dali permanece. E isso denota... Isso cria algum ruído na comunicação e na identidade da própria rua? Cria, porque as pessoas, sobretudo as novas gerações, poderão questionar, mas afinal qual é o verdadeiro nome da rua? Então, o que pode talvez vir a acontecer é colocar o atual nome, digo, e ali ex-rua, por exemplo, e colocamos ali o nome antigo, se é que a intenção é manter a memória. A lei de bases da toponímia orienta como devem ser atribuídos os nomes, assim como os antropónimos, um processo multidisciplinar, mas que, até certo ponto, carece de regulamentação, segundo Ntsambo Vicente. Um nome, quando fere, por exemplo, sensibilidade, e nós notamos, por exemplo, as ruas, há um exemplo, por exemplo, de uma rua Mata Gato, né? E nós não estamos contra os gatos, ou, se preferirmos, contra os animais. Então, há um trabalho que deve ser feito e muito profundo, e aqui com muita, primeiro, seriedade, de vermos que topônimos é que nós temos, por exemplo, na cidade de Luanda, e aqueles nomes que notarmos que não correspondem àquilo que é a nossa realidade, que fere até certo ponto de sensibilidade, há uma necessidade, por exemplo, de mudança destes nomes. É importante que se faça um trabalho profundo de levantamento de todas aquelas personalidades que realmente tiveram um contributo honroso que ajuda de forma específica
não é, a aumentar o nosso sentimento patriótico e o nosso sentimento de pertença. Historiadores pedem maior acompanhamento e rigor por parte do Estado sobre os critérios de atribuição de nomes de cidades, bairros, ruas, largos e outros locais públicos no que a toponímia diz respeito.